Shalom, shalom, amados. Boa tarde. Hoje eu falei, acho que foi hoje, num rio a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Deus nos fez assim, com sentimentos, com emoções. Então, somente precisamos também nos dar conta, constatarmos ali na palavra, que Deus também nos deu o espírito de autocontrole. Nada em exagero, tudo é importante. Quando nós sentimos, determinadas coisas, é um sinalizador. Os sentimentos são termômetros, né? O medo aponta limites, o ciúme às vezes é protetivo, não exagerado, né? Porque até Deus tem ciúme de nós, e por aí vai. Mas eu quero refletir com vocês aqui a respeito da segunda carta a Timóteo, quando ele diz que, segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Ou, na outra tradução, que nos diz assim, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. Interessante, uma tradução bem diferente uma da outra, né? Mas, de qualquer forma, ele fala aqui que não nos tem dado espírito de medo, né? Mas ele nos deu esse sentimento, não é emoção, que a emoção é uma coisa e o sentimento é outra. E esse espírito de medo, quando ele fala, não é o espírito de medo, é o sentimento do medo. Porque Deus sempre nos encoraja. Ele quer sempre que nós possamos ir além. E quando nós temos esse medo, o medo nos paralisa. O medo nos limita, nos torna muito menores do que nós somos. E é muito importante nós analisarmos a raiz do medo. Eu conheço pessoas que têm pavor, medo de cachorro, porque já foram mordidas. Então, fez uma programação. É possível se programar? Sim. Quando eu fui aprender a dirigir, foi muito difícil. Muito, muito, muito. Porque eu já tinha passado por muitos acidentes. Então, foi muito desafiador. E é bem verdade que, eu agora estou sem carro. Mas eu ainda não estava conseguindo pegar, entrar longas distâncias. Cheguei até assim um pouco, mas não houve necessidade. Então, nós só vamos vencer enfrentando, orando, declarando o contrário. Não podemos deixar no vazio. Mas, de qualquer forma, nós temos também que entender que os sentimentos, as emoções, emoção é algo mais rápido, vamos dizer, por exemplo, uma emoção aí, que é diferente de sentimento. Ficar surpresa, ficar assustada com alguma coisa, de repente, O sentimento é algo mais sedimentado, algo mais trabalhado em nós, E em contrapartida também. Toda uma gama, nossa vida, nossa alma, é onde residem todos os sentimentos. É necessário que nós tenhamos muito cuidado com eles. Porque ao mesmo tempo que eles podem nos alavancar, como eu falei, o medo exagerado, ele pode nos paralisar. Ele é protetivo, eu não vou entrar em qualquer lugar, eu não vou entrando no mar, fora, sem ter uma garantia, sem ter uma boia, sem ter outras pessoas, um salva-vidas, verdade? Então, tudo isso que Deus nos deu, na sabedoria dele infinita, é importante. E é importante nós avaliarmos cada um deles, é importante nós nos conhecermos, porque tem pessoas que não se conhecem. E é muito complicado você dialogar, você se abrir, você tentar uma conversa mais aprofundada com alguém que não se conhece. Nossa, eu já passei por essa experiência, foi terrível, sabe? Como as pessoas às vezes brincam, eu tiro o sal pela culatra. Depois, ao invés de se resolver, embolou mais ainda. Porque a pessoa ela não se conhecia e ela, era uma pessoa muito próxima de mim. E eu cheguei a dizer para ela, olha, a gente passou por tanta coisa semelhante, coisa parecida, vamos conversar. E fui colocando, e aquilo ali, ela perdeu a noite de sono. E, nosso Deus, foi um desastre. Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa não tem condição nenhuma. Ela não se conhece. Ela não se conhece, ela não se dá conta dos sentimentos. E aí? Foi uma experiência, assim, válida. Porque eu passei a conhecer mais e vi que a coisa era bem pior do que eu pensava. Mas é tão bom quando a gente conversa com alguém que se conhece
conhece seus próprios sentimentos, suas próprias ações, suas reações, sabe? E nós também, principalmente nós, nos conhecemos. Sabemos onde que estão os nossos pontos fracos, onde estão os nossos pontos fortes. De repente tem pessoas, né, que quando estão nervosas, quando estão inseguras, de repente numa festa, num novo contato com amigos, elas ficam com medo, né, da rejeição, querem passar uma imagem de segurança, ela tem, às vezes, uma dificuldade com rejeição de não ser aceita, ela começa a falar muito, ela começa a contar muita vantagem. Então, isso aí a gente pode observar. E pode olhar para nós também, porque todos nós temos uma ponta de alguma coisa que precisa ser trabalhada ainda. Então, é muito importante que a gente mesmo se observe, faça, sabe, o final do dia ou todo momento, uma autoavaliação para ver para que lado nós estamos indo. A Bíblia já diz lá, em Jeremias 17:9, o coração humano enganoso é, quem poderá conhecê-lo? Só Deus. Então, olha só, a gente está lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. O Espírito Santo ainda não tinha essa abundância, esse derramamento, essa coisa toda. E com o Espírito Santo, a gente tem essa condição maior de se conhecer, de fazer esse autodiálogo, essa autorreflexão, de pedir orientação a ele. E ele vai nos mostrando, sabe? E é muito bom isso. Às vezes nos assusta, que a gente fala, meu Deus, eu falo, poxa, eu achei que já tivesse crescido nisso aí, eu tô aí ainda. Ai, Jesus. Mas de qualquer forma é muito válido, porque é muito pior quando alguém tem que vir apontar, né? Ou então vir ali, né? E arranca uma máscarazinha da gente. Então é muito bom que a gente se conheça. A palavra fala, né? A verdade te libertará. Que verdade? A verdade é Cristo. Mas tem aí uma, né? A gente faz uma analogia, né? A verdade sobre mim mesma também. Quem eu sou, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, com as minhas qualidades. Isso me liberta. Porque as pessoas não vão me surpreender. E quanto mais a gente vai envelhecendo, né, é tão bom que a gente amadureça, que a gente tem essa perspicácia, esse cuidado. No meu dia a dia, eu lido com muitas pessoas mais jovens, às vezes mais velhas, e eu fico, às vezes, observando, né? E em momentos, né, eu gosto muito de esportes, e eu tô num lugar que a gente pode brincar muito, a gente pode praticar muito. E por vezes eu lido assim, com pessoas mais jovens, né? Mais jovens, às vezes elas entram numa de competitividade, nossa, né? Aquela coisa, né? Ainda mais quando tem uma bolinha, aí não quer deixar o outro, pula na frente do outro. Não que a gente nunca faça isso, porque hoje eu acabei fazendo isso. Uma vez eu fiz, eu falei, para aí, volta. Não é assim não, na empolgação, né? Mas é tão engraçado que às vezes a gente tá lá brincando, jogando, né? E aí eu fico olhando, eu falo, meu Deus, olha só. Às vezes subestimam uma pessoa que tem mais idade, na hora de escolher um time não escolhem aquela pessoa. E é muito engraçado que às vezes quando não escolhem, aquela pessoa entra e ela fez o time ganhar. Aí eu vejo Deus ali atuando, sabe? Porque é o mundo, as pessoas são assim, né? Então falando de sentimentos, hoje eu peguei o medo, né? Mas são vários os sentimentos, não é verdade? E o medo é um sentimento que realmente paralisa. Ele paralisa, ele nos faz perder muitas oportunidades. E assim, uma das coisas que, pelo menos para mim, me ajudam muito, quando eu tenho que fazer algo desafiador, né? Muitas vezes a gente está pregando, tem que pegar o microfone, tem que, né, pro púlpito, tá lá em destaque, às vezes, eu pensar o seguinte, não sou eu que vou fazer, é Deus em mim, eu não tenho esse poder, essa força, tudo vem de Deus, então eu não tenho que temer, porque não sou eu. Esse medo, né, da gente se mostrar, da gente, de repente, a gente quer, né, fazer, a gente quer, o orgulho vem embutido aí, se a gente não pode ser perfeito, a gente não quer fazer, a gente só quer fazer se for com perfeição. Isso é orgulho. Aí vem o medo, nos limitando, nos podando, aí não sai nada, né?
Aquela frase, antes feito do que perfeito. Então, essas coisas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. E sabendo que a palavra de Deus está sempre nos ensinando, né? Deus nos capacitou, Ele nos ajuda, Ele quer o melhor para nós o tempo todo. Mas nós precisamos, de fato, termos esse autoconhecimento, sabe? Gastar tempo se conhecendo para que nós possamos, com a ajuda dEle, sermos pessoas melhores, sermos pessoas amorosas, parecidas com o nosso Pai. Amém? Vamos orar? Antes de você orar comigo, deixa aí seu pedido de oração, e aquele que vê, ore, né, pelas pessoas, como as outras vão orar por você também. Vê se você não está inscrito, porque se estiver lá no canal, inscrever-se, porque a sua inscrição caiu. Também curta e compartilhe, pelo menos 5 pessoas, para ajudar essa palavra a ir além. Para que essa palavra, né, o algoritmo do canal reconheça como relevante esse vídeo e entregue para outras pessoas. Posso contar com você? Nós podemos contar com você? O evangelismo, a palavra de Deus? Muito obrigada. Então vamos orar agora. Ô Pai amado, Pai justo, Pai santo, Pai perfeito, Pai amoroso, nos ajude, ó Deus, nesse trabalho, nessa tarefa, né, de nós nos conhecermos, nessa jornada, Pai, de autoconhecimento, para que possamos, ó Deus, crescer emocionalmente, consequentemente, sermos pessoas mais equilibradas, e aí cresceremos também espiritualmente, ó Deus. E nos ajude também a compreender, sermos solidários, sermos empáticos com aquelas pessoas que não se conhecem, que por um motivo ou outro não conseguiram, ó Deus. Que o amor impere sempre, porque o Senhor é amor. E nós, o nosso maior propósito das nossas vidas, ó Deus, é te revelar. E te revelar é revelar amor. É revelar uma mão estendida, Deus, compreensiva, Deus, não julgando, mas acolhendo, Deus, nos permitindo, Pai, muitas vezes sermos pontes para pessoas que estão desorientadas, que estão perdidas, ó Deus, e principalmente com relação ao medo, ó Deus. Revela a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor tem nos dado o espírito de coragem, ó Pai, de intrepidez, de ousadia para fazermos as boas obras, Deus, para sermos pessoas melhores, ó Pai, para nós mesmos, para Ti e para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém, aleluias. Até o próximo vídeo, amanhã às 5 horas da manhã, nosso devocional, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter estado até agora aqui comigo.